Nesse vídeo eu vou te ensinar as técnicas do meu método de manifestação que eu utilizei para manifestar literalmente toda a vida que eu vivo hoje. Eu estruturei o meu método no início de 2023 para aplicá-lo para a minha primeira manifestação, um trabalho 100% remoto. Se você já me conhece, você já deve ter escutado isso em outros vídeos aqui no canal. Na época eu estava num trabalho 100% presencial, em que eu levava 1h30 de transportes públicos para ir e para voltar todos os dias para chegar num escritório minúsculo que não tinha nenhuma janela. Eu ficava em luzes artificiais literalmente o dia inteiro e ganhava um pouquinho mais do que um salário mínimo. Foi aí que eu comecei a estudar e a aplicar tudo que eu compartilho hoje aqui no canal. Depois de meses de estudo, estruturei o meu método de manifestação, decidi aplicá-lo pela primeira vez e 3 meses depois, sem enviar um currículo sequer, eu estava manifestando o meu trabalho 100% remoto, em que me ofereceram 3 vezes mais do que eu ganhava na época. E isso mudou completamente a minha vida. Não pelo trabalho e nem pelo aumento, mas por saber que tudo que eu estava estudando era real e que de fato a minha mente tinha poder de criação sobre a realidade material que eu vivia. A partir daí eu repeti o método para manifestar literalmente toda a vida que eu vivo hoje, como estar com o amor da minha vida, ser nômade digital e viajar o mundo com o meu parceiro e mais recentemente começar a empreender e poder acordar a hora que eu quero e trabalhar como, quando e de onde eu quero. Então sim, você pode utilizar o método para manifestar qualquer coisa. Amor, dinheiro, trabalho, saúde física ou mental, não há limites. Se você é familiar com a temática da lei da atração ou da manifestação, você com certeza já conhece as técnicas que eu vou compartilhar nesse vídeo. Eu não criei nenhuma delas, são as mesmas técnicas que os mestres de manifestação já nos vêm ensinando há décadas. Mas após vários meses de estudo, eu juntei elas numa aplicação lógica e sequencial, um passo a passo, lá em janeiro de 2023, que é o que eu chamo de o meu método de manifestação. E claro que funcionou com maestria para mim e continua funcionando até hoje. Basicamente, eu consegui desenvolver uma fórmula para reprogramar a minha mente para uma criação consciente, para ativar esse poder criativo que já existia na minha mente. Isso é o que o meu método faz. Ele reprograma a sua mente para você entender o que você está fazendo de errado, o que você deve fazer e como fazer. Em resumo, reprogramar a sua mente para ser uma mente criadora, para que você possa fazer uma criação consciente da sua realidade. Antes da gente começar, eu apenas preciso dizer uma coisa. Existe um motivo concreto pelo qual esse vídeo que você está vendo agora é o 6º vídeo do meu canal. Na época que eu criei o meu canal e eu tinha planejado o meu primeiro vídeo, que talvez você já tenha assistido, a minha ideia original é que esse vídeo, o vídeo das técnicas, fosse o 2º vídeo do canal. Eu cheguei até mesmo a montar toda a estrutura do vídeo, e se você já me conhece, você pode imaginar que isso leva bastante tempo apenas para montar toda a informação, ou seja, eu tenho toda a informação dentro da minha mente, então eu tenho que pensar como eu tiro o que está aqui e explico de uma forma que seja compreensível, que seja simples de ser explicada. E eu cheguei até mesmo a montar toda a estrutura do 2º vídeo, que seria esse. E depois eu percebi, olhando para a estrutura já pronta, que se eu publicasse esse vídeo já tão cedo, digamos, no meu canal, seria um desserviço às pessoas que já tinham acompanhado o meu primeiro vídeo e a qualquer pessoa que chegasse a entrar em contato com o meu canal também. E isso acontece porque eu ia estar fornecendo as técnicas, a parte prática, sem base, sem o fundamento teórico, que na verdade o fundamento teórico também é 100% prático. E esse é o motivo principal pelo qual a maior parte das pessoas falham nas suas manifestações, porque elas focam muito nas técnicas. Ou seja, as pessoas elas querem saber como fazer, que técnicas aplicar, de que forma fazer. Mas elas falham de ter um conhecimento profundo. Existe todo um mundo de conhecimento de base que são o fundamento para que as técnicas de fato funcionem. Foi aí então que eu estava olhando para essa estrutura, tive essa percepção, que foi a minha intuição, e eu sempre escuto a minha intuição. E depois de ter levado dias para montar toda a estrutura,
eu olhei e eu pensei, ok, de que forma eu posso fazer isso, transmitir essa informação, toda essa informação que está aqui dentro da minha cabecinha depois de anos de estudo, da forma mais eficaz. E foi aí que eu comecei a planificar toda a lógica sequencial de absorção mental, do conhecimento mental, de todos os outros vídeos que eu tenho aqui no canal, antes desses. E foi aí que eu comecei também a escrever o meu livro digital, o meu e-book, do meu método de manifestação, que eu nomeei Método Criação Consciente. Desde que eu criei esse canal, literalmente desde o meu primeiro vídeo, eu recebo mensagens e comentários aqui no YouTube de pessoas me perguntando se eu tenho cursos ou se indicação de cursos, se eu dou mentorias, atendimento. E o livro, ele é basicamente como um mini curso. Ele traz toda a informação a respeito do método de manifestação que eu utilizo, exatamente da forma que eu utilizo, no passo a passo e na lógica sequencial exata. A minha mente está nesse livro. É como se você realmente pudesse abrir a minha cabeça e entrar lá dentro um pouquinho e ver o que está lá dentro. E esse era exatamente o meu objetivo. Então eu estou muito feliz de estar compartilhando esse projeto que já vem há meses a fio, todos os dias, horas e horas escrevendo. E hoje eu compartilho eles com vocês. Eventualmente, na medida do possível, como eu disse, eu levo bastante tempo para poder produzir os conteúdos daqui do YouTube com qualidade. E se eu não me engano, eu já mencionei isso aqui no canal. Desde que eu criei esse canal, eu me prometi que o meu compromisso não era com quantidade, não era postar por postar, mas sempre seria com qualidade, com a forma correta de transmitir as informações. Então, eventualmente, eu vou trazendo essas informações para cá. Outra coisa que também, desde o meu primeiro vídeo, me pedem bastante é dicas de técnicas de meditação. Eu já compartilhei em alguns vídeos aqui no canal também, eu convivi com ansiedade por 10 anos, então também me pedem esse tipo de técnicas para acalmar a mente, para ansiedade. Tudo isso tá lá no e-book, realmente eu tentei fazer o mais completo possível e está completo, tem toda a informação profunda com detalhes, que se eu fosse falar aqui nesse vídeo, por exemplo, me levaria 100, 200, 300 horas apenas para entrar no assunto que tá lá. Então, enfim, tem muita informação, tá muito completo, o link tá na descrição. Te convido a dar uma olhada se você quiser já ter acesso agora a toda essa informação com muito amor, dedicação e toda completa. E o que mais me deixa feliz é que tudo que tá no meu livro é real, ou seja, não é apenas os meus estudos, mas é também a minha experiência. É com base nos meus erros e nos meus acertos durante esses anos de manifestações. E isso é muito importante porque existem conceitos, muitos conceitos, que foram recentemente muito popularizados a respeito da manifestação e da lei da atração, que simplesmente não são reais. Ou seja, são muito conceitualmente bonitos, é algo lindo de se ler, ou de se escutar, ou de se ver, mas que na hora, quando você vai aplicar de fato na sua vida, não são aplicáveis, não são reais. São, de certa forma, conceitos um pouco açucarados sobre a manifestação em si. E é por isso que tantas pessoas falham de manifestar, ou seja, elas se baseiam nesses conceitos que são esteticamente agradáveis e elas focam apenas na prática, aplicam as práticas e não conseguem manifestar. E é nesse momento que as pessoas olham para as técnicas e acham que não funciona, ou elas acham que elas estão aplicando as técnicas de uma forma que não funciona. As técnicas funcionam. As técnicas funcionam. Mas para elas funcionarem, você tem que ter o conceito aqui. Porque as técnicas são apenas ferramentas. Não são elas, de fato, que manifestam a sua vida. Na realidade material, é a sua mente, através da utilização das técnicas. Imagine que manifestar é como assar um bolo. Você pode ter a receita do melhor bolo do mundo, o bolo mais premiado do planeta Terra. A receita são as técnicas, é o como fazer. Você tem que mexer a mistura por X minutos, depois levar ao forno por X minutos. Mas se você não tiver os ingredientes, se você não souber exatamente as medidas, em que momento eu aplico essa medida de farinha, em que momento eu coloco essa quantidade de ovos, dificilmente você de fato fará o bolo premiado, mesmo tendo a receita, o passo a passo. E essa parte teórica, toda essa teoria, esse conhecimento base, são os ingredientes. Então, muito importante
para poder manifestar realidades. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Te aconselho a pegar papel e caneta, faça anotações e vamos começar. Uma das primeiras coisas que eu falo no meu e-book é sobre as crenças, o poder de criação das crenças que nós carregamos a respeito de nós, das pessoas e do mundo à nossa volta. Não coincidentemente, também é o mesmo tema que eu exploro com uma certa profundidade no meu primeiro vídeo aqui no canal, que talvez você já deva ter assistido. Basicamente, toda a realidade, toda a vida que nós vivemos é baseada nas crenças que nós carregamos, consciente ou, na maior parte do caso, inconscientemente. E elas, de fato, vão moldando a nossa realidade. Existe uma frase maravilhosa que diz: nós nascemos para o sucesso, mas somos condicionados para o fracasso. E aqui sucesso tem diferentes significados, às vezes o que significa sucesso para você e para mim são coisas distintas. Mas basicamente, quando nós somos crianças, nós acreditamos que tudo é possível, né? As crianças geralmente querem ser astronautas, atores, cantores. Nós temos muitos sonhos e nós de fato acreditamos que somos capazes de alcançar aqueles sonhos. E à medida que nós vamos crescendo, pelo nosso convívio, nós vamos falar um pouquinho sobre isso aqui na frente do vídeo, pelas nossas famílias, os amigos, o sistema, as coisas que nós consumimos através de filmes, séries, televisão, música, todo esse convívio, as coisas com as quais nós entramos em contato, vão nos condicionando para, como dizem, sermos realistas. Não podemos ser sonhadores, não podemos ter ambições muito grandes, ter os pés no chão. E assim nós acabamos enchendo as nossas caixinhas. Vamos crescendo e temos a caixinha do que é possível, a caixinha do impossível, e com base no nosso convívio nós vamos então classificando as coisas da vida dentro dessas duas caixinhas. Então as crenças, elas realmente moldam a nossa realidade, porque elas moldam o que a gente acredita ser possível ou não, alcançável ou não. Eu compartilho no meu vídeo de apresentação na página do meu e-book um pouco mais sobre a minha história, é algo que eu não compartilhei aqui no canal ainda. Eu trabalhei 2 anos num shopping, eu fui lojista numa loja de brinquedos e tinha uma lojista em específico que eu costumava conversar bastante com ela, apesar dela ser bem mais velha do que eu. E eu lembro de uma conversa em específico, eu devia ter 19 ou 20 anos, e eu estava comentando com ela sobre como eu já admirava essas pessoas que viajam, né, que hoje a gente chama de nômades digitais. E eu comentei numa conversa normal com ela como eu achava incrível esse estilo de vida. E eu lembro que ela me respondeu com algo do gênero: é muito incrível, é muito, né, é um estilo de vida muito interessante, mas é realmente só para esses gringos, ou seja, ingleses, holandeses, franceses, né? Isso é uma coisa mais da realidade deles. E quantas vezes você talvez já compartilhou também um sonho, uma ideia, e alguém te traz uma versão, uma imagem realista desse sonho ou dessa ideia, os fatos, né, da opinião dessa pessoa. E isso acontece porque todos nós temos crenças a respeito das coisas. Então, inconscientemente, nós acabamos, inclusive, compartilhando as nossas crenças com as outras pessoas a todo momento. E para essa mulher, ela via isso como uma realidade, porque provavelmente a maior parte das pessoas que ela viu que tinham esse estilo de vida, de fato eram ingleses, holandeses, americanos, franceses. Então ela criou essa crença de que isso apenas é possível para essas pessoas. E inclusive ela era uma lojista, tanto quanto eu também estava ali, fiquei 2 anos nesse emprego. Então as pessoas vão desenvolvendo essas crenças. Por quê? Porque as pessoas veem o que elas são. Elas veem o que é e não o que pode ser. 90% das pessoas, da população, vivem assim. Elas vivem com base no que é, no que elas são e não no que elas podem ser. As pessoas se baseiam no presente e no que elas veem fora, no que é externo. É impossível manifestar assim. É por isso que a gente fala das crenças, de reprogramar as crenças, da fé. Aqui a gente entra em milhões de subpontos, subtópicos, cada um que daria horas de explicação também. Mas é por isso que a gente fala tudo isso, porque quando você vai manifestar, é impossível você conseguir ativar essa criação consciente, estando focada no presente e olhando para tudo que é fora. Se você quer iniciar
uma jornada de manifestação, de realmente criar a sua realidade, você tem que assumir um estado absoluto. Se você tem um caderno aí, uma caneta, anote essa palavra, absoluto, de olhar para dentro, uma visão interna, tudo que você vê aqui e para o futuro. Ou seja, você tem que viver aí. Não é entender, não é conseguir captar a ideia. Você tem que morar nessa realidade mental. Eu falei sobre isso um pouco no meu primeiro vídeo. Ou seja, se você quer manifestar, você quer de fato ter uma jornada na manifestação, criar todos os seus sonhos, a vida que você deseja, mas você é uma pessoa que você está sempre olhando para o externo, para a matéria e para o presente, você simplesmente não vai conseguir chegar lá. E é por isso que 90% das pessoas que têm essa visão do mundo vivem vidas muito similares. E é por isso também que, na maior parte do caso dessas pessoas, também 90% da população, tem um futuro muito similar ao presente delas. Ou seja, elas estão sempre se baseando no que elas veem, no que é e não no que pode ser. E elas estão sempre olhando para o presente. Como consequência, crença e realidade, o futuro delas acaba sendo muito parecido com o presente e com o que elas têm agora nesse momento. Se você quer ter um futuro diferente, com coisas diferentes, uma vida diferente, situações diferentes, você tem que viver nessa realidade diferente. É o que eu chamo no meu último vídeo de foco de atenção consciente, da ciência da manifestação. Você tem que sempre estar olhando para dentro e sempre para o futuro. E ok, a maioria das pessoas escuta esse conceito, principalmente quando estão iniciando ali a jornada dos estudos da manifestação da lei da atração, e pensam o quê? Entendi, 100% absorvido, compreendi na totalidade. E aí as pessoas focam nas práticas, na parte técnica, pegam as técnicas de manifestação e decidem aplicar. Supomos que é uma pessoa que está tentando manifestar, se livrar das dívidas, pagar todas as suas dívidas. A pessoa pega as técnicas, por exemplo, afirmações e visualização, e faz ali por dias e dias consecutivos, 2 semanas, todos os dias visualizando e fazendo afirmações. E no momento que a pessoa, de fato, abre os olhos, passou essas 2 semanas, essa pessoa recebe uma nota de cobrança de uma dívida que ela não estava à espera, o que aumenta ainda mais as dívidas que ela já tinha. Naturalmente, 90% das pessoas faz o quê? A minha manifestação está falhando, eu estou fazendo algo de errado, as técnicas não estão funcionando. Agora me diga, essa pessoa, nessa situação, ela está se baseando para a vida dela no presente e no que ela vê fora, ou no futuro e no que ela vê dentro? A resposta é óbvia, é muito clara. Então você tem que morar aí. Não basta ser eu entendi, eu compreendi, faz sentido. Tem que ser um estado de vida, um estado de mente, um chip que você tem que virar no seu cérebro, ativar e manter aí, mesmo quando qualquer mínima adversidade, qualquer mínimo sinal contrário do que você está querendo manifestar, apareça no seu presente e na sua realidade material. E é por isso que você não pode focar aqui, porque é muito provável que isso aconteça. Na maioria dos casos, a manifestação ela não é instantânea, ou seja, não é rápida, não só em termos de tempo, e pode até ser, tudo é possível, mas na maioria dos casos não é. E não apenas no termo temporal, mas no termo do caminho, ou seja, não é um caminho lindo e perfeito e reto. Às vezes tem curvas, na maior parte dos casos tem adversidades, tem informações contrárias que aparecem na sua matéria, na sua realidade material. Muitas pessoas chamam de testes. Eu compartilhei um story um dia desses, se você me segue no Instagram, talvez você tenha visto, e eu falei sobre isso. Eu considero como momentos de escolha, de definição. E é isso que define se você está sendo ou fazendo. Se você ser a pessoa que mora nessa realidade mental, que está realmente, já tem a sua manifestação realizada, por isso que a gente fala que manifestar é ser para depois ter. Se você você não se baseia no que você vê aqui agora. Você só se baseia se você está fazendo. Ou seja, você está fazendo as afirmações, você está fazendo a visualização, você não está sendo.
E é por isso que fazer sem ser de nada adianta. E isso vale literalmente para tudo na vida, não só em termos de manifestação. Se você for analisar com um pouquinho de cuidado e de curiosidade a história das pessoas de maior sucesso na humanidade, seja em termos empresariais ou profissionais, como Steve Jobs, pessoas que obviamente não vieram já do tudo, pessoas que tinham nada ou quase nada e chegaram no tudo, ou até mesmo história de pessoas que revolucionaram o mundo de alguma forma, revolucionaram o rumo da humanidade. No meu primeiro vídeo eu dou um exemplo do Martin Luther King. Ele não se baseava no que ele via, ele estava muito ciente do que ele via, mas ele acreditava acima do que ele via, do que ele experienciava na matéria, ele acreditava no que ele via aqui. Tanto é que se transformou, de fato, na realidade. Se o Martin Luther King fosse se basear, de fato, no que ele via na matéria, talvez até hoje haveria segregação racial, em que existiriam ônibus para pretos e brancos, entre outras situações que eram muito piores do que apenas um exemplo do transporte público. Ele tinha a famosa frase, I have a dream, eu tenho um sonho. Eu te pergunto, você claramente tem um sonho, se você não tivesse, eu acho que você não estava assistindo esse vídeo, ou muito menos me seguiria aqui no meu canal. Você claramente deve ter alguma coisa que você almeja, ou várias coisas, uma vida que você sonha, uma vida que você idealiza. Você é capaz de viver aí mesmo quando tudo se prove o contrário? Martin Luther King fazia isso. Eu fiz em todas as minhas manifestações. Dizer eu tenho um sonho, qualquer pessoa pode dizer, mas quando ele dizia essa frase, ele não estava só informando para as pessoas que ele tinha um sonho, ele estava informando, eu vivo aqui e isso vai ser realidade. Então se pergunte, sinceramente, anote essa pergunta aí no seu caderno, ok, eu tenho um sonho, eu consigo viver nele? Mesmo quando tudo se mostra o contrário? Eu consigo acreditar que esse sonho que eu vejo aqui é mais real do que eu vejo com os olhos da minha carne? Eu consigo viver, me mover, pensar, falar, controlar cada pensamento, cada fala e com base no que eu vejo dentro e no futuro? São essas perguntas que você tem que se fazer. Nossa, Bi, isso é muito difícil, né? Eu tenho que estar vigilante o tempo inteiro das minhas palavras, a minha mente está sempre acelerada, né? Como é que eu vou fazer para estar tão ciente dos pensamentos? Eu tenho muitos pensamentos negativos, como eu faço com tudo isso? É muito difícil. Em alguns dos meus vídeos, eu não sei qual, se eu não me engano foi o vídeo de frequência e vibração. Se eu achar o comentário, eu vou colocar aqui na tela. Alguma pessoa comentou que era algo do gênero, não lembro as palavras exatas, mas que era muito insustentável, se eu não me engano essa era a palavra. Nossa, tudo isso é muito insustentável. Ficar atenta aos meus pensamentos, atento aos meus pensamentos, ao que eu falo, realmente isso é, né, não é muito fazível, é insustentável. Essa pessoa tá certíssima. Eu não tenho dúvida alguma de que para ela realmente seja muito insustentável. Eu falei sobre isso bastante no meu primeiro vídeo. Crença, realidade. Se você pensa que é insustentável, eu te prometo, será. Se você pensa que é muito difícil, é um esforço enorme, eu te prometo, será? Lá em 2022, quando eu comecei a estudar sobre tudo isso, sobre todo o tema da lei da atração e da manifestação, eu lembro que eu fiquei muito extasiada, eu parecia uma criança que tinha descoberto um segredo mágico do universo. Eu lembro de ficar realmente, eu já comentei isso no canal, se eu não me engano, ou no meu vídeo de desapego, ou da teoria dos pontos das adversidades, eu estava vibrando em apatia. Então foi um gostinho de vida que, sinceramente, há meses e meses de desafio eu não sentia. Um gostinho de esperança, ok, eu posso realmente ter a vida dos meus sonhos, é alcançável, depende de mim. Eu lembro que eu fiquei realmente muito feliz. Ou seja, uma pessoa pensa, isso é insustentável, isso é muito difícil de fazer, e a outra pensa, uau, é só isso que eu preciso fazer para poder manifestar a vida dos meus sonhos. É insustentável, é só isso. São formas de ver a vida, realmente, não é uma forma de olhar para a manifestação. Quando você inicia nessa jornada, você vê que a manifestação é a vida. E é por isso que desde aquela época eu sou obcecada e com muito orgulho e muito prazer com esse assunto. É por isso que eu criei esse canal, para poder falar sobre, porque
Não só porque eu vi as mudanças na minha própria vida com isso, mas porque é a vida. É uma forma realmente de viver, de ver a vida, de se ver, de olhar para o mundo. Henry Ford, um dos homens mais bem-sucedidos do século XX, ele era literalmente um visionário, sem dúvidas você já deve ter escutado o nome dele. Ele tinha uma frase maravilhosa que ele dizia: se você acha que você pode, ou se você acha que você não pode, de qualquer forma você está certo. Olha que frase poderosa. Crença, realidade. E sim, podem ter momentos desafiadores e provavelmente terão na sua manifestação, mas é realmente uma forma de pensar. Problemas, bênçãos, oportunidades, ok, como eu posso sair disso melhor, como eu posso avançar, como eu posso evoluir. Ou, isso é insustentável, isso é muito difícil, eu não consigo. Crença e realidade, formas de ver a vida. Então tem esse conceito muito, muito enraizado, não superficial, enraizado na sua mente. Você tem que se basear no que você vê dentro e para o futuro. Você tem que ter uma visão interna e para o futuro. E não como 90% das pessoas vivem, externa e para o presente. Se você tem uma visão externa e para o presente, o seu futuro vai ser igual ao que você tem agora no presente. Esse é o primeiro ponto. Eu vou falar sobre 3 pontos em total. São uma visão superficial, foi o que eu realmente pensei que era melhor de transmitir agora junto com as técnicas, o que seria o mais útil para vocês absorverem e aplicarem, mas realmente é o topozinho do iceberg, de um iceberg enorme que tem toda a sua profundidade debaixo do mar. Tudo isso está explicado nos mínimos detalhes no meu livro, em vários tópicos e sessões diferentes. Como eu disse, só esse ponto que a gente falou agora, a gente fala sobre o ser na manifestação, a gente fala do desapego da trajetória, a gente fala sobre crenças, repetição, vigilância. Cada um desses 3 pontos, na verdade, tem dezenas de pontos que são aprofundados no meu livro, onde eu tinha a liberdade para de fato aprofundar nisso tudo. O segundo ponto essencial de ser abordado, que realmente eu tinha que trazer nesse vídeo, eu tive uma confirmação do universo que eu realmente precisava trazer esse tema, que é outra ideia, talvez a ideia mais propagada no mundo da manifestação e da lei da atração, a ideia açucarada, que é muito esteticamente agradável, mas pouco aplicável na realidade, na sua vida, de fato, na prática, que é: você tem que estar vibrando positivo para poder manifestar, para poder de fato criar novas realidades. As pessoas passam muito essa ideia como se fosse realmente necessário para você poder manifestar, ou seja, você tem que estar 100% feliz, alegre, pulando pelos jardins do universo, vibrando em felicidade, gratidão e paz máxima. Caso contrário, você não consegue manifestar. E não me leve a mal, de fato, é importante ter uma frequência elevada. Eu falei sobre isso no meu vídeo de frequência e vibração aqui no canal. Lá eu abordo um pouquinho desse tema extremamente profundo, que é frequência, energia e vibração. E não só em termos de manifestação, mas para você viver uma vida ideal, uma vida feliz, e até mesmo em termos de saúde. Quanto mais positivo você é, melhor também a sua saúde. Quanto mais negativo, isso afeta diretamente a sua saúde, como a própria medicina já nos confirmou de diversas formas. Mas você não precisa, não é uma necessidade estar vibrando super positivo, super feliz e alegre para poder de fato manifestar. Principalmente se essa for a sua primeira manifestação. E essa ideia se propagou muito, e é por isso que é tão importante também quem você escuta, que tipo de pessoas você está escutando. Essas pessoas têm o que você deseja, o que você quer manifestar, elas têm experiência com a manifestação. Foi por isso que lá no início dos meus estudos, lá em 2022 e até hoje, eu sempre foquei em estudar de fato os mestres da manifestação. Escutar pessoas, não só da manifestação, mas da desenvolvimento pessoal, de evolução mental e espiritual, escutar realmente pessoas que tinham coisas para mostrar, que tinham base, que tinham evidências, digamos. Um dos mestres raiz, podemos dizer, é, por exemplo, Jim Rohn,
Talvez você conheça o aluno dele, ele foi mentor de ninguém mais, ninguém menos do que o Tony Robbins. O Tony Robbins atualmente é um dos melhores, se não o melhor mentor de desenvolvimento pessoal, sem sombra de dúvida alguma. Talvez você conheça esse nome. E o mentor dele foi o Jim Rohn, um cara sensacional com conhecimentos, um conhecimento tão vasto, sensacional. Não é à toa que o Tony Robbins é tão incrível como ele é hoje, obviamente por crédito dele também, mas também pelo mentor. E o Jim Rohn, ele tinha um conceito muito interessante. Ele dizia que o nojo, na tradução do inglês disgust, o nojo é uma emoção extremamente positiva e transformadora na sua vida. Let me give you the day that turned your life around, as quickly as I can. I got 4 parts to the day that turned your life around, and then we're finished for the day. Number 1, disgust. Disgust. Disgust is a negative emotion, but it can have a very positive, powerful effect. Disgust says, I've had it. What an important day that could be. Olha que frase interessante. Por quê? Porque é aquele momento em que você olha para a sua vida, principalmente quando estamos falando de um início na manifestação, aquela primeira manifestação que vai mudar a sua vida para sempre. Você tem que ter algum tipo de motivação, e na maior parte dos casos, numa primeira manifestação, essa motivação vem de uma energia negativa. Eu falei sobre isso no meu vídeo, se eu não me engano, das dificuldades, que eu falo que eu estava vibrando na apatia e eu comecei a vibrar. Se você assistiu aquele vídeo, você sabe, na frequência da raiva. Não de paz, não de amor, de raiva. E não raiva com o universo, com Deus, com a vida, por que a vida está fazendo isso comigo, porque tudo isso é autopiedade, é vitimismo, é um estado reacionário, as coisas acontecem comigo. Eu falo bastante sobre isso naquele vídeo, se você não assistiu, te recomendo assistir. Mas a raiva comigo mesma, a raiva como a minha vida estava nesse presente momento. Eu também falo sobre isso no meu vídeo de apresentação, na página do meu e-book. Então eu estava indignada, eu tinha completa indignação pela minha situação atual. Qualquer pessoa nesse universo já sentiu indignação em algum nível, em algum aspecto. Você sabe que é um pouco difícil você estar indignado e você estar feliz, positivo, alegre e em paz. São emoções um pouco opostas. E o que o Jim Rohn fala do nojo é uma sensação similar, é aquela sensação de indignação, que você basicamente não pode mais viver a vida como você vive. E pode ser extremamente benéfico para a sua manifestação. Imagine que a sua manifestação, o seu desejo, a vontade do que você sonha é uma faísca. Às vezes o nojo, a raiva, não as frequências mais baixas. Eu falo sobre isso no meu vídeo da apatia, da tristeza, porque essas são emoções reacionárias. Agora, o nojo, a raiva, a indignação, se a sua manifestação é uma faísca, eles podem ser a gasolina que explode a sua manifestação para colapsar na matéria. E a maioria das pessoas fazem o quê? Entram em contato com esses conceitos esteticamente bonitos e tentam abafar essas emoções negativas. Porque eu tenho que estar vibrando positivo, eu não posso sentir raiva, eu não posso estar eu tenho que agradecer, eu não posso estar indignado. Só que isso acontece, as pessoas tentam abafar essas emoções. Elas tentam se livrar dessas emoções negativas, o que inclusive é quase impossível, porque o segredo não é se livrar delas e você pode perfeitamente chegar aí com o tempo. Você pode fazer um salto quântico de uma emoção negativa para uma emoção positiva, como paz ou amor. Perfeitamente, tudo é possível. Mas na maioria dos casos, para a maioria das pessoas, é muito desafiador. Para mim não foi possível. Eu foquei em estar ali na zona da raiva e funcionou perfeitamente para mim. Foi realmente, como disse Jim Rohn, foi a emoção transformadora da minha vida, porque eu estava exausta da vida que eu vivia naquele momento. Ou seja, você pode perfeitamente canalizar, mas claro, é aqui que entra a chave, você tem que saber como canalizar essas emoções de uma forma positiva, como canalizá-las ao seu favor. E usando essas emoções, você foca em se sentir bem. Muitas vezes, quando as pessoas passam essa ideia um pouco esteticamente bonita, um pouco açucarada de estar vibrando positivo, o que elas querem dizer em essência, mais uma vez, focando aqui nas primeiras manifestações, eventualmente você chega lá sozinho, por reprogramação mental.
Mas focando nas primeiras manifestações, quando as pessoas dizem isso de estar vibrando positivo, em essência é se sentir bem, ou seja, focar em se sentir um pouco melhor a cada dia. E muitas vezes o que vai te motivar a isso é exatamente uma emoção negativa. Uma emoção ativa, como a raiva, indignação, o nojo, mas negativa. Eu disse que eu recebi uma confirmação do universo que eu realmente tinha que falar sobre isso, já era algo que eu estava pensando. Como eu disse, meu livro é muito profundo, tem cada tema desses, tem dezenas de subtemas dentro e cada um dá páginas e páginas. Imagine que meu livro tem 135 páginas, inteiramente escritas por mim. Eu falei que eu recebi uma confirmação do universo que eu realmente tinha que falar sobre isso. Já era uma ideia que eu tinha quando eu fui tentar ver o topozinho do iceberg que eu ia trazer nesse vídeo. Como eu disse, o meu livro é muito profundo. Cada tópico, cada um desses 3 tópicos tem dezenas e dezenas, na verdade são dezenas e dezenas de subtópicos que eu resumi e estou trazendo para cá. Mas o sinal do universo foi que eu postei stories também há alguns dias atrás e uma pessoa, uma seguidora, um seguidor, não me lembro bem, respondeu o meu story me perguntando se eu tinha emoções negativas. Era algo do gênero, se eu achar também coloque na tela, Bia, você ainda tem pensamentos negativos ou emoções negativas? E eu vi essa resposta e me deu muita empatia, me deu muita compaixão. E foi aí que eu pensei, eu falei, nossa, como esses conceitos açucarados estão atrapalhando as pessoas de fato de manifestar. Porque é claro que eu tenho emoções negativas. Claro. Muito menos. Quando eu comecei em 2022, eu já compartilhei um vídeo em alguns segundos de vídeo, várias pessoas inclusive comentaram, nossa, que diferença na sua energia. Energia é algo que não precisa ser usado, é algo totalmente perceptível e em um vídeo se percebe a energia que eu tinha naquela época. E não é à toa, eu estava realmente farta, eu estava muito longe da vida que eu queria viver com 24 anos, eu estava me sentindo estagnada, drenada, pesada. No meu vídeo de apresentação do e-book, na página do e-book, eu também compartilho outro vídeo dessa época. Então é palpável, se nota que eu tinha realmente uma frequência completamente diferente. Eu vibrava numa frequência negativa naquela época. Então eu vivo agora, hoje em dia, facilmente, normalmente, é o meu normal, na frequência do amor, da paz, da gratidão. Então esse é o meu estado natural hoje. Não foi sempre. Bia, foi sempre assim? Eu já compartilhei aqui no canal várias vezes, eu convivi com ansiedade por 10 anos. O que você acha? Mas isso não exclui o fato de eu ter, como qualquer pessoa, pensamentos negativos, às vezes muito menos, raros, sinceramente. Não é o estado natural da minha mente. Não mais. Era. Não mais. Mas às vezes surgem um ou outro pensamento um pouco mais negativo, aleatório, mas o que é o meu estado natural hoje em dia? Combater esse pensamento com positivo. Antes era um treino, foi algo que eu treinei durante todos esses anos. Hoje em dia é algo natural. Às vezes eu até me divirto comigo mesma, eu vejo que eu tenho um pensamento um pouquinho de uma crença limitante ou um pouco mais negativo. Automaticamente, sem eu ter que me esforçar, sem eu ter que pensar sobre, eu penso algo positivo. Esse é o meu normal no dia a dia. Genuinamente, eu acordo todo dia, eu penso várias vezes ao dia, tudo dá certo pra mim, tudo flui pra mim. São coisas que eu não me forço a pensar. Eu penso normalmente, mas ainda tem um pensamento outro negativo e sempre vai ter. Sempre vai ter. A questão não é não ter os pensamentos negativos, não ter as emoções negativas. Isso não é humano. Venderam uma ideia tão esteticamente bonita que deixou de ser humana. E esse tão pouco, assim, não é o objetivo, não é o foco, não é deixar de ter essas emoções. Não é sobre não ter ou não sentir as emoções negativas ou não ter os pensamentos negativos. É como você reage a eles e o quanto você entretém eles. Se você tá aí com um caderno, anote. Como você reage a eles? De que forma você vai reagir a esse pensamento, a essa crença? E o quanto você está disposto a dar atenção a esse pensamento e a essa crença. E é por isso que esse conhecimento é tão importante, tão essencial, porque as pessoas escutam essa ideia esteticamente bonita, se baseiam aí e pensam, ok, eu não posso ter pensamentos negativos, eu não posso me sentir mal, eu não posso estar numa frequência negativa, como a raiva ou o nojo, eu tenho que estar perfeitamente bem. E elas tentam manifestar a partir desse estado que é forçado e que não é natural para elas e que pode perfeitamente chegar a ser natural com o tempo. Inclusive, esse é o objetivo.
E é por isso, mais uma vez, que é tão importante quem você escuta, de quem você está absorvendo as informações. A pessoa, ela mostra o que ela fala ou ela só fala? Tenham esse discernimento. Napoleão Hill, por exemplo, ele tinha uma frase que ele dizia: esse meu eu dominado pelo medo, ele não está morto, ele apenas foi destronado. Mas ele tentará sempre obter controle sobre você através dos seus pensamentos. Então ele nunca vai morrer. Essa vozinha negativa, ela não vai morrer e não é objetivo matá-la. É só você aprender a parar de entreter ela, alimentar a sua vozinha positiva, até que eventualmente a sua vozinha positiva ela vai falar muito mais alto na maior parte do tempo, sozinha. Então ele falava isso, um mestre da manifestação. Napoleão Hill fez um estudo com centenas de pessoas de extremo sucesso material, profissional, financeiro, e foi daí que ele tirou essas conclusões, ou seja, estudando essas pessoas, ele falou essa afirmação de que esse eu dominado pelo medo, o eu negativo, ele não morre. Então, não tente matá-lo, porque você escutou essa ideia linda de que você tem que estar sempre feliz, alegre, correndo pelos cantos positivos. E mais, se você tiver raiva ou nojo ou angústia, use-as ao seu favor. Use-as como a gasolina da sua manifestação. Imagina que você tem esse pote de gasolina e tantas pessoas podiam estar colocando essa gasolina na fogueira da manifestação e elas estão jogando pela pia, porque elas acham que elas têm que abafar esse sentimento. No meu livro eu falo em detalhes sobre tudo isso, falo também como canalizar as emoções negativas. Elas genuinamente podem ser muito benéficas. Então, tenha isso também em mente. E o terceiro e último ponto que nós vamos abordar nesse vídeo é o convívio. Eu mencionei essa palavra algumas vezes ao decorrer desse vídeo e esse tema é muito, muito, muito profundo. Eu vou trazer não apenas um vídeo, mas vários vídeos eventualmente aqui no canal, na medida do possível, sobre esse tema. E ele tem vários nomes, e não apenas vários nomes, ele tem várias facetas. Se você já estudou Napoleão Hill, ele chama, por exemplo, de mastermind, de mente maestra. E basicamente o convívio é não apenas pessoas que fazem parte do seu convívio, ou seja, com quem você se relaciona com frequência, mas também o que você consome. Eu falei sobre isso muito brevemente no meu vídeo de frequência e vibração aqui no canal, ou seja, séries, músicas, filmes, principalmente coisas que você vê. Nós somos seres muito visuais. Tudo isso são reprogramações silenciosas na sua mente. E principalmente as pessoas com quem você mais fala e você mais escuta. As pessoas que fazem parte do seu convívio, elas estão a todo momento, silenciosamente, quer você esteja ciente ou não, reprogramando a sua mente. Imagine que todos nós somos jardineiros, ou seja, cada pessoa é um jardineiro. E cada um de nós tem um jardim próprio, um jardim mental na nossa mente, em que nós plantamos ali sementinhas negativas ou positivas, mas nós também plantamos sementes negativas ou positivas no jardim dos outros. Em essência, quanto mais você convive com certas pessoas, com certos jardineiros, mais você dá acesso e autonomia. Se você está fazendo anotações, destaque essa frase 5 vezes, quantas vezes possível. Autonomia para essas pessoas ao seu jardim. O que isso significa? Você tem sempre a decisão consciente, principalmente quando a gente começa a entrar na jornada da manifestação e da lei da atração, nós começamos a estar consciente do nosso poder criativo, da nossa realidade. Você tem a escolha, claro, de regar ou não certas sementes, não só as que você planta na sua cabeça, como a que outras pessoas plantam. De fato, esse poder existe, ou seja, uma pessoa pode vir plantar uma sementinha negativa no seu jardim mental, você pode decidir conscientemente não regar essa planta, não alimentar essa semente. Contudo, quanto mais contato você tem com esse jardineiro, mais autonomia você dá para esse jardineiro de plantar, não apenas plantar, mas de cuidar dessas sementes no seu jardim. Ou seja, você pode até pensar, ok, essa sementinha aqui negativa, essa crença limitante, não quero para mim, não vou regar. Mas você fala com essa pessoa todo dia, você conversa com essa pessoa todo dia.
Você não precisa regar essa pessoa. Cada vez que você reforça esse contato, essa pessoa está entrando no seu jardim e regando essa sementinha. Quer você queira, quer você esteja ciente ou não. Isso acontece porque nós somos criaturas de hábitos. E hábitos são nada mais do que repetições. Tudo, absolutamente tudo, sem exceção, tudo na sua vida, inclusive a sua personalidade, são frutos de repetições. Tudo que você acredita, as ideias que você tem, as suas crenças positivas ou negativas, tudo que você sabe, desde amarrar o seu cadarço, a língua que você fala, a dirigir, são frutos de repetições. Então, mesmo que você decida conscientemente não regar certas sementes que foram plantadas na sua mente, quanto mais contato repetido você tem com certas pessoas, você não precisa se preocupar, porque você está dando a autonomia para elas regarem essas sementes para você. E da mesma forma ocorre, claro, o contrário, o acesso que você tem ao jardim dessas pessoas. E isso acontece porque pensamentos são energia. Pensamentos têm muito poder. E aqui a gente entra em diversos temas, é por isso que o convívio realmente é um tema tão profundo e que pode... Um vídeo apenas sobre o convívio daria horas e horas e horas e horas, porque aqui a gente já entra inclusive em neurociência, entramos em neuroplasticidade, aqui a gente já entra em psicologia. A psicologia sabe muito bem o quanto o seu convívio, o seu ambiente define não só a sua vida, a forma como você pensa, fala, mas a sua personalidade. Aqui a gente já entra também em espiritualidade. Na Bíblia dizia que dependendo das pessoas com quem você anda, você colherá as consequências. O Espiritismo tem um conceito fascinante de pensamentos, ele compara aí quase como um vírus. Eu acho um conceito muito interessante. O Espiritismo diz que pensamentos são quase que literalmente contagiáveis. Ou seja, quanto mais contato você tem ali com aquela forma de pensar, você eventualmente acaba pegando, contraindo essa forma de pensar também. Então comece a filtrar quem tem acesso ilimitado ao seu jardim. Comece realmente a ser mais observadora, a observar o jardim das pessoas com quem você está todo o tempo interagindo. Observar que tipo de jardim elas têm. E comece a filtrar esses passes livres, comece a recolher esses passes livres e deixar o seu jardim mental um pouquinho mais exclusivo. Isso é autocuidado, isso é amor próprio, essencialmente. É você se priorizar, se amar. Todos nós, por exemplo, conhecemos ou já conhecemos, temos ou já tivemos alguém na nossa vida que é aquela pessoa que parece que ela vive uma peça de tragédia, tudo de ruim acontece com essa pessoa. Toda vez que você encontra essa pessoa é para sentar e falar horas e horas sobre tudo que está dando de errado na vida dessa pessoa, as tragédias que ela está vivendo, todos os males que está acontecendo, e parece que a pessoa vive aí. E aí talvez você pense, nossa, mas como é que eu vou, né, me afastar dessa pessoa? Ou como é que eu vou... Não é uma caridade, de certa forma, eu estar aí escutando essa pessoa? Eu não estou ajudando ela? Não só você não está se ajudando, porque você está entrando em contato com essa energia, você está entrando em contato com esse jardim, você está permitindo que essa pessoa plante essas sementinhas na sua cabeça, como você não está ajudando ela. É a maior ilusão. É uma das maiores ilusões que já contaram pra gente na vida. Porque você ficando aí, você está reforçando esse padrão de negatividade dessa pessoa. Você está silenciosamente motivando essa pessoa a continuar nesse padrão. Continue com a negatividade, reclamando, com todos os males, sempre falando, né? O verbo é criador, tá na Bíblia. E é aquela pessoa que sempre fala sobre tragédias, problemas, às vezes em uma área da vida, ou às vezes em várias áreas da vida. E você ficando ali, você está absorvendo e reforçando esse padrão que não ajuda a pessoa em absolutamente nada. Você só está reforçando que essa pessoa continue atraindo mais disso, porque ela está o tempo todo pensando nisso e falando isso. Então é óbvio que ela vai continuar atraindo mais daquilo para a vida dela. Então você se ajudar, inclusive, é uma forma de ajudar os outros. A melhor forma que a gente tem para ajudar alguém é se ajudando primeiro, se elevando. E aqui eu não estou falando de matéria, eu estou falando de moral, de espírito, ficando você mais positivo, alimentando pensamentos mais positivos, tendo uma energia melhor, e eventualmente as pessoas chegam até você e te perguntam:
Como você faz isso? Ou não, ou você vai ver que daqui a pouco você passou anos-luz na frente dessas pessoas e elas continuam alimentando e falando sobre os mesmos padrões negativos. E quando você perceber, vai ter passado talvez meses, ou 1, ou 2, ou 3 anos, e você vai olhar e falar, uau, eu poderia estar ali ainda escutando essa pessoa. Então se ame e ame a outra pessoa o suficiente para não alimentar esse padrão nela. Isso é amor de verdade. Filtre o seu jardim e se recuse a ajudar essa pessoa a plantar a semente negativa no jardim dela. Porque quando você se recusa, você faz o seu papel, não só você não está plantando, você não está aceitando mais que essas sementinhas sejam plantadas no seu jardim, mas você não ajuda mais a pessoa a plantar no dela, porque se você está sentada escutando por horas e horas e horas, eu te garanto, mentalmente, você está ali ajudando ela a plantar e a regar essas sementinhas negativas na vida dela. Não é à toa que geralmente quando nós nos associamos com pessoas assim, isso é um conhecimento popular, você fica completamente drenado. Geralmente quando nos unimos com essas pessoas, você sai, parece que você está carregando um peso e de fato você está carregando um peso energético. Você sai desmotivado, você sai olhando para os lados ruins, o foco no ruim da vida. Da mesma forma que em contrapartida, quando você tem um convívio positivo, uma pessoa que te motiva, que te alegra, que tem boa energia, você sai inspirado. Você compartilha uma ideia, um objetivo com essa pessoa, ela te coloca pra cima, ela acredita em você, ela acredita na vida, e você sai, parece que recarregado realmente. Porque tudo é energia, pensamentos são energia. Todos nós já tivemos essas duas experiências na vida. E essas duas experiências vão ser as suas bússolas de que tipo de jardineiros essas pessoas são. Então decida se associar com mais frequência com pessoas que têm um jardim lindo. Um jardim que você olha e você fala, poxa, que alegria. Um jardim que você caminhe pelo jardim dessa pessoa e você se sinta motivado, inspirado, feliz. Que dê vontade de você sair correndo para o seu jardim e plantar as sementes mais lindas do mundo. Para muitos de vocês, eu sou esse convívio positivo. Eu vejo muitos comentários aqui que enchem meu coração de alegria e mensagens. Eu recebo mensagens todos os dias nas redes sociais. Muitos de vocês que apenas querem dizer, olha, obrigada, me senti muito mais positiva depois desse vídeo, fiquei muito mais otimista. Tem vários comentários aqui no YouTube que qualquer um pode ver. Porque quando eu tô aqui, eu tô passando a minha energia para vocês. Então tenha cuidado com o seu jardim, tenha amor pelo seu jardim, realmente. Ame o seu jardim, mas ame de verdade. Comece a limitar, não dê acesso livre e ilimitado às pessoas ao seu jardim. Comece a limitar quem tem acesso a ele. E comece a observar o jardim das pessoas com quem você se relaciona com muita frequência. Aqui, mais uma vez, a gente entra um tema para vocês verem como conviver ele é tão profundo que ele está enraizado em todos os outros temas e tópicos possíveis da manifestação. Mais uma vez, o tema de quem você escuta, não só nesse sentido de pessoas na sua realidade material, na sua vida pessoal, mas também de quem você estuda. As pessoas que você estuda. Brian Tracy, por exemplo, um dos melhores mentores de desenvolvimento pessoal da humanidade. Ele dizia que tem pessoas que vão nos ver como orelhas gigantes. E é uma ideia um pouco engraçada de imaginar, mas ele falava isso. Realmente tem pessoas que nos veem como orelhas gigantes e não é por mal. Não existe esse conceito de é por mal ou por bem, a pessoa está fazendo isso na maldade ou não. A maior parte das pessoas, na verdade, elas estão inconscientes disso. Mas tem pessoas que vão te ver um pouquinho como uma orelha gigante. Quase toda vez que está com aquela pessoa é para sentar e escutar os 1 milhão de problemas que ela tem. Comece a se priorizar. Comece a decidir conscientemente, eu não quero mais dar tanto acesso a essa pessoa ao meu jardim. E comunique isso para essa pessoa. E se essa pessoa se levar isso um pouco a mal ou levar de uma forma um pouco negativa, você não precisa comunicar literalmente dessa forma, mas só falar para essa pessoa, olha, quero explorar temas mais elevados, mais positivos, vamos falar sobre coisas boas. E se essa pessoa levar isso a mal ou ela começar ela mesma a se afastar de você, então agradeça, porque definitivamente, como dizia Brian Tracy, essa pessoa sem dúvida alguma apenas te via como uma orelha gigante. Não tinha um rosto, não tinha uma boca, não tinha nada, apenas uma orelha gigante. Livramento, um livramento na sua vida. E além de filtrar o seu jardim, observe pessoas que têm um jardim que você deseja ter. Se você quer ter um jardim, e aqui
A gente tem conceitos diferentes de jardins lindos. Às vezes o que é um jardim lindo para você não é para outra pessoa. Mas observa uma pessoa que tem um jardim igual ou mais ou menos igual com o que você deseja ter. Pessoas que têm o que você deseja ter, que caminharam na mesma trajetória que você quer seguir. Se você quer ter um jardim cheio de rosas, não peça conselhos para uma pessoa que tem um jardim de margaridas. Peça conselhos para uma pessoa que tem um jardim de rosas. Se associe mais com essa pessoa. Tenha mais conhecimento de como essa pessoa opera no jardim dela. Isso vale para tudo na vida, inclusive. A todo momento nós já fazemos isso. Se isso soa como algo um pouco abstrato para você, você já faz isso a todo momento. Quando estamos doentes, vamos num médico, uma pessoa que é especialista em saúde. E ela sabe sobre saúde, sobre o corpo humano, sobre como tratar doenças. Quando você quer dicas de fitness, você pede ou para uma pessoa profissional, um personal trainer, ou um nutricionista, ou um amigo que tem um físico semelhante ao que você deseja ter, e não para aquele amigo que talvez está muito ali com sobrepeso. Isso são regras básicas da vida. Faça o mesmo para qualquer coisa na sua vida, e 90% das pessoas não fazem. As pessoas vivem com essa regra para tudo, exceto qualquer coisa que é mental ou emocional. Você quer conselhos amorosos e você vai e pede conselhos para aquele amigo que tem uma vida amorosa, um parceiro ou parceira pior do que o outro. Você quer conselhos de empreendimento e você escuta as opiniões daquele amigo ou amiga, aquele familiar que está no mesmo emprego há 10 anos ou que trabalha para outras pessoas, né? Está no escritório. Então a gente tem que sempre buscar pessoas que tenham um jardim semelhante ao nosso, que possam nos ajudar. Nossa, meu sonho é plantar rosas. Você pode me explicar um pouquinho como você fez? Que tipo de processos você utilizou aqui para plantar essas rosas? Pergunte, seja curioso. Um dos vídeos curtos que eu compartilhei, um dos primeiros que eu compartilhei tanto aqui no canal quanto nas minhas redes sociais, falam sobre hábitos. 8 hábitos que mudam a sua vida. E um dos hábitos é seja curioso. Por isso, mas seja curioso da forma correta. Ou seja, se inspire em pessoas que têm um jardim semelhante ao que você quer construir. Pergunte, explore, seja observador. Se insira em novos convívios da forma que você puder. Em novos convívios que tenham o que você deseja. Faça perguntas, observe. Não é à toa que a observação é a maior forma de inteligência. Recentemente foi afirmado aí na ciência pela metacognição. É a capacidade de se colocar naquele lugar eterno de aprendiz. Você vai ver que a maior parte das vezes as pessoas que mais têm informação ou que mais querem compartilhar informações são as que estão sempre num estado de aprendizagem. Elas se colocam num estado interno e eterno de eu sei que nada sei e estão sempre querendo absorver informações, evoluir, saber mais, perguntar, observar. É genuinamente a maior forma de inteligência. Então procure novos convívios, saia da sua zona de conforto, procure pessoas que têm um jardim similar ao que você deseja e observe essas pessoas. Então esses são os 3 tópicos que eu queria trazer aqui para a gente discutir, para dar um pouco mais de base antes da parte prática das técnicas. Então apenas um pequeno resumo desses 3 tópicos que a gente abordou até agora. O primeiro é: veja o que pode ser e não o que é. Você tem que ter uma visão interna e para o futuro e não externa e para o presente. O segundo tópico: você não precisa, não é uma obrigatoriedade, estar vibrando positivo para manifestar, principalmente caso essa seja a sua primeira manifestação. Você pode perfeitamente canalizar, palavra muito importante, canalizar as emoções negativas ao seu favor. E o terceiro tópico: o convívio. Tome cuidado, cuide de verdade do seu jardim. Filtre o seu jardim, não deixe acesso ilimitado a outros jardineiros ao seu jardim e observe pessoas que têm um jardim similar ao que você deseja ter. Seja um observador, seja curioso, mas seja curioso das áreas em que você deseja chegar e não de pessoas que têm um jardim completamente diferente do que você almeja. Tendo esses 3 conceitos bem enraizados na sua mente, agora eu vou compartilhar as técnicas de manifestação que eu utilizo no meu método da criação consciente.
Como eu mencionei no início desse vídeo, eu não criei nenhuma dessas técnicas. O que eu chamo do meu método não é as técnicas em si, mas sim a aplicação lógica, o passo a passo, exatamente sequencial, da forma que eu sempre fiz. Que não só se eu fosse explicar aqui me levaria horas e horas e horas, mas está definido em 3 partes. O que eu estou compartilhando das técnicas é apenas uma parte pequena da terceira parte do meu método, ok? Mas eu vou compartilhar, sim, as técnicas de fato que eu utilizo dentro desse método. A primeira técnica são afirmações. Não apenas por sentidos de neurociência, já comprovados pela ciência, mas nos sentidos mais básicos da manifestação, as afirmações são uma das ferramentas mais eficazes para você reprogramar crenças antigas e colocar novas crenças, fazer essa reprogramação dentro da sua mente. O que você vai fazer é escrever de 10 a 20 afirmações das novas crenças relacionadas às crenças positivas ao que você deseja manifestar. Essas afirmações elas devem estar em presente e em positivo. É muito importante esses 2 fatores. Por exemplo, se você é uma pessoa que talvez você está convivendo com ansiedade, você é uma pessoa muito ansiosa e você quer ter mais paz mental, você obviamente não vai escrever eu não estou mais tendo ansiedade. Você escreve eu estou sentindo paz mental. O que você quer não é deixar de ter ansiedade, você quer ter paz mental. E sim, são 2 coisas extremamente diferentes e têm efeitos completamente diferentes na sua mente. A ideia é excluir as associações em todos os sentidos negativos que você tem agora. E se você escreve elas, mesmo que em negativo, você está reforçando, não só falando, mas pensando nelas a todo momento. Então tenha isso muito em mente, ok? Tem que ser realmente positivos, contrários positivos das crenças limitantes que você tem agora. É importante que você tenha uma ideia clara de quais são as suas crenças limitantes do momento. Você tem que cavar fundo aí dentro da sua própria mente e dos seus sentimentos para entender quais são essas crenças que te limitam e poder fazer as contrárias, poder fazer o positivo relacionado ao que você está querendo manifestar. E no presente é em relação aos verbos, ou seja, eu estou vivendo, eu me sinto, eu estou amando, eu estou pensando, tem que ser realmente os verbos. Eu penso, eu sinto, pensando, amando, tudo no presente. Sem ser futuro e muito menos passado, mas muitas pessoas têm tendência a escrever no futuro, principalmente quando você começa, é estranho escrever no presente e falar no presente, mas tem que ser sempre os verbos, todos os verbos no presente. A principal ideia aqui é que você tenha contato com essas afirmações diariamente. Você pode falar elas olhando para o espelho, você pode só repetir em voz alta num estado um pouco meditativo, você pode gravar, muitas pessoas gravam e escutam. Seja a forma que você escolher, um contato repetido diário e quanto mais vezes no dia, melhor. Vai depender realmente do nível de crenças, o quão enraizadas as suas crenças negativas estão, mas pelo menos diariamente é um fato necessário para você poder fazer essa reprogramação de forma eficaz. E aqui eu queria muito abordar um mito, outra ideia conceitualizada da manifestação, que é que você tem que acreditar nas afirmações para elas funcionarem. E não apenas esse conceito é completamente errado em termos científicos, quando a gente entra no assunto de neuroplasticidade, da repetição, quanto em termos de manifestação. Dizer que você tem que acreditar nas afirmações para elas funcionarem é semelhante a dizer que você tem que saber tocar violão para se inscrever em aulas de violão. Você não tem que acreditar nas afirmações. As afirmações elas são a ferramenta que você utiliza para poder eventualmente, com o tempo e com repetição suficiente, começar a acreditar no que você está afirmando. Elas são apenas a ferramenta. É como você ir para aulas de violão e que esperem que você saiba tocar violão. Se você está na aula de violão, obviamente você está aprendendo a tocar violão. E aqui vai funcionar da mesma forma. Você está aprendendo esse novo processo mental. E é justamente por isso que você está utilizando elas, porque uma pessoa que já tem esse processo mental, se você está fazendo, por exemplo, afirmações sobre ser confiante, uma pessoa que já é confiante, ela não precisa ficar repetindo diversas vezes ao dia que ela é confiante. Ela faz isso, inclusive,
naturalmente. Então, esse é o objetivo. Agora é algo que você pensa sobre. Esse é um assunto muito profundo também, que dá para entrar em diversos pequenos assuntos dentro. Mas isso, você realizou isso para tudo na sua vida. Você não aprendeu a amarrar o seu cadarço em 1 minuto. Primeiro você tinha que pensar, ok, eu levo isso aqui, eu faço essa curva, até que hoje em dia você amarra o seu cadarço sem nem perceber. Você está pensando ou conversando com alguém. É algo que já não tem mais um processo mental por trás. Então é totalmente normal que no início você não acredite nas afirmações ou que pareça algo meio forçado e meio falso, porque é. Se você já tivesse isso enraizado na sua mente, você não precisaria estar fazendo as afirmações. Uma pessoa que já é confiante, ela não fica repetindo no espelho, eu sou confiante, eu sou confiante. Ela sabe que ela é confiante, ela já tem isso enraizado. É óbvio que a única coisa que você precisa acreditar é na possibilidade de se tornar real um dia. Se você está fazendo qualquer manifestação, qualquer reprogramação mental, o expectável é que você acredita que isso se torne a sua normalidade um dia. Se você não acredita nisso, sequer tem sentido você fazer qualquer uma dessas coisas. Então, essa crença você tem que ter, ok, eventualmente isso daqui vai ser o meu normal, eventualmente eu vou ter essa coisa que eu estou manifestando e eu vou pensar naturalmente assim. Caso contrário, se você não acreditar nisso, nessa possibilidade, de fato as afirmações elas não vão funcionar e nem nenhuma outra coisa que você tente fazer, seja no âmbito da manifestação ou de reprogramações mentais de qualquer traço de personalidade ou qualquer aspecto mental seu. Mas você não tem que acreditar nas afirmações para elas funcionarem. E muitas pessoas se perdem aí, por isso que eu falei, é mais um conceito esteticamente bonito, mas que não é aplicável. Muitas pessoas começam a fazer as afirmações e elas sentem que elas não estão acreditando 100%, ou parece algo um pouco forçado, ou um pouco falso, e elas desistem, porque elas leem essas ideias, ou entram em contato com as ideias, você tem que acreditar, e elas falam que eu não tô acreditando, então não tá funcionando, quando esse era o processo normal das afirmações. Então, tenha isso também na sua mente. A segunda técnica de manifestação que eu utilizo no meu método é a visualização. Eu falei bastante sobre a visualização no meu primeiro vídeo aqui no canal e também já fiz um vídeo curto, tanto aqui no canal quanto nas redes sociais, falando sobre 3 aspectos de uma visualização eficaz. O primeiro é a emoção. Você tem que focar na emoção, você tem que realmente focar no que te gera algum tipo de sentimento positivo. Ou se for negativo, um pouco no sentido de superação, ok? Aquele alívio de já ter essa coisa, eu superei, finalmente tenho isso, agora sou capaz. Mas tem que te gerar emoções. Se você visualiza e você não sente nenhum tipo de emoção, você tem que ajustar as cenas mentais que você está visualizando, que você está gerando, para te gerarem emoções respectivas ao que você está querendo manifestar. Isso é muito importante, principalmente quando a manifestação é algo material. Você quer manifestar um carro, ou uma casa, ou um trabalho, algo mais assim material, no seu dia a dia material, e as pessoas realmente focam em visualizar aquela coisa em específico. E não é tanto por aí, é mais você visualizar a emoção que ter aquela coisa vai te gerar, como você se sentiria tendo essa coisa. Então, se baseie por isso, foque na emoção. O segundo aspecto é usar o máximo dos seus 5 sentidos físicos na sua mente. Eu dei o exemplo no vídeo curto aqui no canal, se você está manifestando uma casa, qual é o toque da sua casa? Não apenas veja a sua casa, mas se você senta no sofá, que tipo de sofá tem na sua casa? Se é um requisito para a casa que você está manifestando, ter uma varanda ou algo com natureza, por exemplo, imagine, visualize você indo fora da casa, escutando o barulho dos pássaros, audição. Ou você colocando o seu pé na grama, realmente visualize o máximo que você puder do toque da grama no seu pé, por exemplo. Então use o máximo dos seus 5 sentidos. Se você está manifestando um amor, imagine essa pessoa te tocando, como é o toque dessa pessoa. Você tem que visualizar o máximo dos seus 5 sentidos, porque quanto mais você explora eles, mais você faz uma experiência completamente imersiva do seu cérebro nessa nova realidade. E o terceiro tópico era cure a sua dor, cure o que te dói agora. Esse é sem dúvidas o tópico mais importante dentro da visualização. O que acontece é que muitas pessoas, quando vão visualizar, elas imaginam, mais uma vez, apenas o que elas querem manifestar, ou seja, você quer manifestar um trabalho remoto, você se visualiza
trabalhando. Você se visualiza abrindo o computador e trabalhando, sentado na sua casa, ou seja, onde for. Isso pode até funcionar, mas não só isso não te gera nenhuma emoção, como isso não cura nenhuma dor que você tem agora. O ideal é você analisar a sua vida agora sem isso que você quer manifestar e analisar o que mais te dói e visualizar essa dor sendo curada. Eu, por exemplo, quando eu estava visualizando, eu fazia as visualizações para o meu trabalho remoto, uma coisa que me doía muito era ter que sair de casa com pressa, porque realmente eu sempre saía muito apressada para poder pegar o meu primeiro ônibus do dia. Então eu queria tomar um café da manhã com paz, é a minha refeição preferida do dia, o café da manhã, e eu nunca podia. Falta de organização minha também, claro, eu poderia acordar antes e ter um café tranquilo, mas era muito complexo para mim na época com a minha rotina e eu sempre acabava me atrasando. Eu visualizava tomando café da manhã em paz. Eu não visualizava tanto trabalhando, mas essa sensação de acordar e ter essa dor curada, ou seja, a cura era ter paz e tranquilidade nos primeiros minutos do meu dia. Você inclusive vai ver que a sua visualização vai ganhar outro sabor, você vai sentir muito mais prazer em visualizar. Eu vejo muitas pessoas também que falam um pouco isso sobre as técnicas, principalmente a visualização, como se fosse uma obrigação ou que você não sente emoções quando você visualiza, por isso, porque você está focando muito na ação em si e não na emoção por trás, não na cura da sua dor. Você vai ver que você vai sentir um prazer imenso quando você focar nesses 3 elementos, quando você visualiza, dá vontade de nem sair dali, dá vontade de ficar só visualizando, porque o seu corpo vai sentir as mesmas sensações físicas e emocionais do que se você realmente estivesse vivendo ali. E esse é exatamente o ponto. É aí que você tem que estar mentalmente. E a terceira técnica que eu utilizo é o scripting. Eu não sei se tem algum nome em português para essa técnica. A tradução seria algo mais ou menos como técnica do roteiro. Mas a ideia é você escrever um dia ou vários dias. Tem formas diferentes de fazer a técnica. Eu vou falar sobre isso num minutinho. Mas você escrever a sua vida, você, a sua versão, já tendo a coisa que você deseja manifestar. E não é no futuro, mais uma vez, eu me sentiria, eu teria, eu viveria, é no presente, no positivo. Você pode fazer isso como uma técnica de diário, ou seja, como se o seu eu do futuro estivesse lá do futuro fazendo uma entrada num diário, então descrevendo, seja um dia, ou seja vários dias, ou seja um momento do dia, com a coisa que você deseja manifestar, seja o que for, pode ser um amor, um trabalho, um estilo de vida, uma viagem. E aqui a gente vai seguir as mesmas regras da visualização. Foque na emoção. Descreva a emoção por trás das coisas e não as ações necessariamente que você está realizando. Cure as suas dores, aqui pega direto também na emoção. E também use o máximo dos seus 5 sentidos físicos. Ou seja, como assim, Bia, no scripting usar os meus 5 sentidos físicos? Descreva realmente no seu scripting, por exemplo, eu acordo com paz e tranquilidade, eu abro os meus olhos. Descreva a cena passo a passo. Seja detalhista. Eu abro os meus olhos, eu sinto paz e tranquilidade, eu não tenho que sair da minha cama com pressa, eu sinto o toque do lençol quentinho na minha pele. Então, realmente, descreva com muitos detalhes e sempre que você puder incluir dentro do seu script em momentos dos 5 sentidos físicos, faça isso o máximo possível, óbvio, sem ser forçado, com um pouco de naturalidade, mas o que você veja que é possível de incluir. Aí, mais uma vez, você vai estar basicamente passando essa sensação, esses aspectos sensoriais para o seu cérebro. É isso que você está fazendo. E um detalhe importante, o script ele tem que ser escrito à mão. Não pode ser computador, celular. Pode, mas não é ideal porque genuinamente há diferenças quando você faz isso. Outra abordagem que você pode ter com scripting, eu nunca fiz dessa forma, mas eu sei que tem muitas pessoas que fazem, é você escrever uma carta. Isso pode funcionar muito bem quando você quer manifestar um amor, por exemplo, e você pode escrever como se fosse uma carta para essa pessoa, ou como se fosse uma carta do seu eu do futuro para o seu eu de agora. Então, estou vivendo com a coisa X que você quer manifestar agora, e essa pessoa escrevendo uma carta para o eu do passado, que no caso é você nesse momento presente. Então, eu sei que é algo que as pessoas também fazem. Não posso dar a minha opinião profunda nessa parte, nessa abordagem. Sei que muitas pessoas utilizam.
eu nunca utilizei dessa forma, então eu sempre fiz na entrada como se fosse um diário, descrevendo o meu dia ou vários dias com aquela coisa manifestada. Então essas são as técnicas de manifestação que eu utilizo, que eu sempre utilizei, nunca explorei técnicas diferentes. Sinceramente, essas sempre funcionaram com maestria para mim e que eu continuo utilizando na minha vida hoje para manifestar novas realidades. Eventualmente, aos poucos, eu vou trazendo, na medida do possível, esses temas que foram explorados aqui, o topozinho do iceberg, eu vou trazendo novas camadinhas de gelo aqui no YouTube para vocês, os temas do convívio, sobre ser, sobre crenças. Existe uma infinidade de tópicos nesses assuntos, mas todo esse assunto já está de forma mais completa, profunda e em detalhes no meu livro do Método da Criação Consciente. Como eu disse, o link está aqui na descrição, caso você queira adquiri-lo. Independentemente do método, as práticas ou as técnicas, as ferramentas que você vai utilizar para a sua jornada de manifestação, eu gosto muito de pensar que manifestar é simplesmente e em essência deixar de negociar com a desistência. É aquele momento em que você realmente decide nunca mais se conformar com o que você não tem, se conformar com a vida que você está vivendo. E você decide se comprometer de verdade, olha o poder dessa palavra, se comprometer com a vida que você deseja, com a vida que você idealiza, com o que você deseja manifestar. Quando você se compromete com essa realidade e você promete não negociar com a desistência, você assume realmente um estado de que você não vai desistir até você ter o que você deseja. Você já deve ter escutado a história do general espanhol que queimou os barcos da sua tripulação para que eles pudessem ganhar a guerra. Ele chegou na guerra e ele viu que os soldados dele estavam com muito medo, eles queriam voltar. Então ele decidiu queimar todos os barcos da sua tripulação. Então faça isso na sua vida. Queime os seus barcos. Deixe de negociar com a desistência. Genuinamente faça uma promessa para você que você é digno, mas não numa mentalidade, não numa utopia, que você realmente é digno ou digna do que você sabe que merece ter. E não negocie com a desistência. Assuma um estado de que todos os seus barcos estão queimados, que não tem caminho para trás, que não tem como voltar, que daqui para frente é apenas de fato para frente, é apenas para cima, é apenas o que você sabe que merece. E é nesse processo que você acaba entendendo que manifestar, além de ser sobre o que você deseja alcançar ou ser ou viver, é acima de tudo sobre você. Entenda isso profundamente. E quando você pensar em desistir da sua manifestação, entenda que você não está desistindo da manifestação, você está desistindo de você. Você está desistindo dos seus sonhos, do que você merece viver. Seja o seu maior projeto na vida. Manifestação é isso, é a gente se tornar o nosso maior projeto. Não a casa, o carro, a pessoa, o amor, as amizades que você quer manifestar. Porque, eventualmente, você sempre vai, inclusive, querer manifestar novas coisas. A gente está sempre evoluindo na vida, tendo novas metas, novos objetivos. Então, essas coisas, na verdade, você pode até pensar que sim agora, elas não são o seu projeto. O seu projeto é você. Durante a jornada da criação consciente, o seu maior projeto é você mesmo. Então, desistir das suas manifestações, da sua jornada criativa, não é desistir dessas coisas, do carro, da pessoa, é desistir de você. E você é a única pessoa que pode te levar aí. Ninguém vai caminhar essa jornada por você. Eu genuinamente espero que você não desista. Eu espero que você queime todos os seus barcos. Eu espero que você mude a sua vida. Eu acredito que você pode mudá-la, como eu mudei a minha. E será a maior honra do mundo estar presente e te auxiliar nessa sua nova jornada. Foque em você, se priorize, se ame e não negocie com a desistência.
Quebre os padrões.